10 lições da pandemia. Lição número 10. Um futuro sustentável requer liderança. Segundo o Fórum Econômico Mundial, apesar das emissões iniciais mais baixas no início da pandemia, a preocupação com o clima não diminuiu e há quase consenso de que um desastre ambiental é provável sem mudanças drásticas. A mesma liderança buscada na pandemia é buscada na luta contra as mudanças climáticas, dando aos governos e empresas um mandato claro para agir. No entanto, de acordo com a pesquisa, as pessoas estão longe de saber como seus estilos de vida devem se adaptar para salvar o planeta, o que pode significar que esse feito ambiental é o maior desafio de liderança que está por vir. Há pessoas neste planeta que não estão satisfeitas em apenas viver suas vidas com seus bilhões ou trilhões de dólares, cuidar de suas famílias e deixar sua marca pacificamente. Eles anseiam pelo poder sobre tudo. Eles querem desesperadamente o controle sobre você, sobre mim, sobre tudo, e usarão todos os meios à sua disposição para obtê-lo. Eu compararia com uma espécie de vício em drogas. Os globalistas são como viciados em crack, eles nunca conseguem poder suficiente. Sempre há algo mais para tomar. Dizem a si mesmos e aos outros que são filantropos, que sabem o que é melhor para o resto de nós. Eles se consideram superiores e, portanto, é seu destino ditar e microgerenciar a sociedade para o bem maior de todos nós. Mas realmente, quando testemunhamos seus métodos, fica claro que eles não têm aspirações nobres. Eles não têm empatia ou honra. Eles não se importam com o ser humano médio, nem com o meio ambiente, nem com a economia ou a sociedade em geral. Eles só se preocupam consigo mesmos e com seus delírios de grandeza. Essas pessoas são um câncer para o resto da civilização. Eles parecem estar particularmente obcecados em desconstruir e sabotar o mundo na busca de seu reset global. Os verdadeiros filantropos não teriam problema se alguém não quisesse aceitar sua caridade, mas os psicopatas não podem tolerar um grupo de pessoas que os rejeita e sua ideologia. Você não tem permissão para se afastar deles. Você não tem permissão para fazer as coisas do seu jeito. Você deve ser forçado a obedecer. A agenda só funciona se todos obedecer sem questionar. Infelizmente para os globalistas, o reset não está funcionando para eles em todos os lugares. Como o chefe do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, gosta tanto de nos lembrar, a pandemia de Covid é a oportunidade perfeita para levar adiante os planos globalistas para uma redefinição total da economia e da sociedade humana. Para os globalistas, a crise é uma panaceia, uma porta de entrada para a sua versão de um mundo melhor. Eles amam a pandemia, não se angustiam com isso. O problema é que não está causando danos suficientes ou aterrorizando pessoas suficientes. Considere a simulação de pandemia de coronavírus do evento 201. Foi realizada pelo Fórum Econômico Mundial e pela Fundação Bill e Melinda Gates apenas 2 meses antes que a coisa real, coincidentemente, acontecesse no início de 2020. O jogo de guerra pandêmico era menos sobre salvar vidas e mais sobre como as elites planejavam manter o público sob controle. A supressão da mídia alternativa e a censura nas mídias sociais foi amplamente discutido. As vozes dissidentes precisam ser silenciadas para que o reset prevaleça. Um fator dentro da simulação do evento 201 que nunca funcionou, porém, foram as projeções do FM sobre as mortes. O jogo de guerra sugeriu pelo menos 65 milhões de mortes iniciais devido à pandemia. As primeiras projeções sobre a taxa de mortalidade sugeriam 2% a 3% da população ou mais. As mesmas projeções foram repetidas pela Organização Mundial da Saúde da ONU, quando a verdadeira pandemia foi revelada pela primeira vez ao público. Em vez disso, o Covid-19 foi uma decepção para os globalistas. Com uma pequena taxa de mortalidade de cerca de 0,26% fora dos lares de idosos. Ou seja, 99,7% da população não tem com o que se preocupar com a Covid. Milhões de cidadãos estão se familiarizando com a situação e se recusando a cumprir os mandatos sobre um vírus que não é uma ameaça. Em vez de recuar no esquema reset, os globalistas continuam na sua empreitada para dominar o mundo, psicopatas que não desistem nunca do seu objetivo. Por quê?
Porque eles não têm outra escolha. Eles deixaram o gato sair do saco e boquiabertos como Klaus Schwab disseram ao mundo exatamente qual é o plano. Se recuarem agora, podem nunca ter outra chance de implementar um plano de centralização mundial, uma fraude maciça que exige tirania médica para evitar a rebelião. Veja bem, se a taxa de mortalidade tivesse sido dramaticamente superior a 0,26% e a Covid representasse uma ameaça legítima, talvez uma parcela maior da população estivesse a bordo com restrições de longo prazo e passaportes médicos. Talvez não. O fato é que 40% das mortes ocorreram em lares de idosos entre pacientes com doenças pré-existentes. A taxa de mortalidade fora dessas instalações é mínima. Os mandatos de máscara se mostraram completamente ineficazes e os estados americanos que permaneceram abertos, os mandatos de remoção de máscaras caíram taxas de mortalidade e infecção quando comparados aos estados que estão aplicando bloqueios. A narrativa do medo está desmoronando. Estados nos Estados Unidos abrindo restrições antes que permitido o governo da União e se recusando a implementar mandatos inúteis. No estado de Montana, os legisladores e o governador estão aprovando leis que proíbem a aplicação de passaportes médicos. Mesmo as grandes corporações não podem exigir passaportes de vacinas de clientes ou funcionários. Além disso, 40% a 50% da população dos Estados Unidos nas pesquisas estão se recusando a cumprir o lançamento de vacinas ou passaportes médicos. Por que tomar uma vacina para um vírus pelo qual 99,7% da população não é afetada? O gabarito está em alta. Os globalistas precisarão de outra crise se quiserem impor mais bloqueios nos Estados Unidos, juntamente com passaportes médicos e desarmamento. Não se surpreenda se houver mais caos planejado nos meses de verão. Mas como será a próxima crise? Acho que já estamos vendo sinais. Mutações Covid. A grande mídia está promovendo uma narrativa ininterrupta do hype da mutação Covid. Ouvimos falar de variantes do Reino Unido e do Brasil semanalmente, e a afirmação tem sido de que, certamente, essas variantes serão mais infecciosas e mais mortais que o vírus original. Ainda não há nenhuma prova para confirmar isso, mas os globalistas só se preocupam em plantar a ideia na cabeça das pessoas. Eles só se preocupam em reacender o medo. Minha sensação é que essa estratégia vai falhar, pelo menos nos Estados Unidos. Muitos americanos estão cientes do jogo do golpe, e uma nova ameaça de vírus não terá o mesmo efeito que o Covid-19 nos primeiros meses da pandemia. Nenhum de nós realmente sabia o que estávamos enfrentando naquela época, e cautela era uma resposta prática. Hoje, sabemos com certeza que a Covid não é uma preocupação para a grande maioria do público. As tentativas da mídia de ampliar a ameaça serão ineficazes, mas é claro que ainda tentarão. Polígono cibernético. Assim como a simulação do evento 201 de uma pandemia de coronavírus precedeu a realidade em apenas 2 meses. Há preocupações de que o próximo evento de simulação do Fórum Econômico Mundial também seja um precursor de outra crise. Cyberpolygon é um jogo de guerra que está sendo realizado pelo WF em julho do ano passado, com o objetivo de simular um grande ataque cibernético à cadeia de suprimentos global e ao sistema econômico. Houve discussões intermináveis na mídia no ano passado, aumentando o medo de ataques cibernéticos da Rússia, China, Irã e até mesmo da Coreia do Norte. Em termos de ameaças à cadeia de suprimentos, não sei exatamente como um ataque cibernético poderia fazer muito para interromper o transporte global, a menos que estejamos falando de outro bloqueio em uma importante rota de transporte como o Canal de Suez. Mas um ataque bem-sucedido às bolsas de valores em lugares como Wall Street pode ser devastador. Sugiro observar este evento com cuidado, pois ele pode ser projetado para preceder um ataque cibernético real em algum momento deste ano. Sim, Klaus Schwab, o mundo precisa de líderes que realmente pensem no próximo, mas não estamos precisando de líderes do seu nível, pessoas como você e seus comparsa que planejou cuidadosamente o caos. Eles ainda têm coragem de dizer que estamos próximos de um colapso ambiental, que medidas drásticas precisam ser tomadas. Se vocês aplicarem a mesma medida excêntrica que usaram no combate à pandemia,
Sim, será o fim do meio ambiente. Não precisamos de líderes que só pensam nos seus próprios bolsos, matando o povo de fome, doenças. Afinal, o que vocês querem é ver o povo se humilhando por migalha. Porque vocês se acham os verdadeiros deuses da humanidade, de líderes do nível de vocês, é a única coisa de que o mundo não precisa.